O prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda 2021 foi adiado pela Receita Federal para o dia 31 de maio. Com isso, os contribuintes ganharam mais um tempo para a separação e envio correto dos documentos, sem deixar nada para trás. Para esclarecer essas dúvidas, aqui em nossos estúdios, a gente recebe ao vivo o Reginaldo César Cardoso, que é delegado da Receita Federal em Londrina, o Euclides Nantes Correia, vice-presidente do Sescap Londrina, e o contador William Diego Rodrigues. Tem dúvida, tem pergunta, não está conseguindo fazer aí seu imposto de renda? Tira suas dúvidas aqui pra gente. Envia pra gente pelo 3315-1313. Você pode mandar em formato de vídeo e você pode também mandar em formato de texto. Não tem problema não, a gente está esperando, tá bom? Pode participar via facebook.com/tarabalondrina. Gente, bom dia, é um prazer recebê-los. Eu sei que a gente já fez um programa sobre isso, mas recebemos uma boa notícia, que foi essa prorrogação do prazo de entrega. Bom dia. Bom dia. Prazer receber vocês. Na verdade, é um mês a mais aí para os contribuintes correrem atrás e fazerem essa declaração, né? Então, Sara, como ocorreu no ano passado, nós estamos aí numa pandemia, né? E nós sabemos, a Receita Federal tem ciência das dificuldades que todos os contribuintes têm para correr atrás dessas informações. Às vezes, um banco precisa ir em um banco para tirar um documento, ou procurar aquele dentista que a gente não lembra mais, que tem um recibo que a gente pagou para ele. Então, ciente dessas dificuldades e das dificuldades da pandemia, né, para evitar que as pessoas circulem mais, então a Receita entendeu por bem prorrogar por mais 30 dias o prazo de entrega do imposto de renda. Como que está o andamento? As pessoas estão declarando o imposto de renda ou está ainda meio devagar? Estão deixando para a última hora? Não, o mês de março já começou, o pessoal animado aí, mandando a documentação. A questão é que, paralelamente a essa prorrogação da Receita Federal, o Congresso também vem se movimentando, e é isso que a gente estava acompanhando, e confundir um pouquinho, é bom deixar muito claro que a prorrogação é até 31 de maio, que o Congresso está trabalhando no sentido de prorrogar também. Foi para o Senado, voltou para o Congresso e vai para a sanção do presidente Bolsonaro. Então, acompanhe as notícias aí, porque, na verdade, a gente não sabe como o Bolsonaro vai agir, né? No sentido de manter a prorrogação para 31 de julho, né? Mas é bom ficar claro, Sara, que o que está valendo nesse momento é que o Reginaldo acabou de colocar, que é a prorrogação através de uma instrução normativa até 31 de maio, né? Então nós temos aí basicamente 40 dias para entregar a declaração. E você me perguntou como está, né? Não podemos desacelerar, não. Eu acho que 30 dias para mim passa muito rápido, né? Se deixar para o mês que vem, pode ficar para cima da hora de novo. É perigoso deixar para a última hora e, de repente, o sistema está conturbado, muito cheio, a gente não consegue declarar, William? Na verdade, acontece que, até na minha própria empresa, acontece que os clientes, eles mandam documentação muito em cima do prazo e acaba que, às vezes, a gente não faz até uma performance satisfatória em questão das deduções legais, para ele ter uma maior restituição ou fazer o pagamento de um imposto menor. E, inclusive, também quero deixar destacado que, mesmo que a prorrogação houve do imposto de renda, ainda o calendário de restituição, né, para quem vai receber um valor, né, naquele ajuste, né, que ele pagou e o que ele vai receber pelo governo, não alterou. Então, essa restituição, ela pode ainda vai seguir o mesmo calendário. Vai seguir o mesmo calendário. Exato. É só a prorrogação do prazo da entrega. Da entrega devida. A restituição ainda não. Exatamente, conforme ele falou das questões de para menor aglomeração, enfim, para que as pessoas possam se preparar com maior tempo para fazer esse envio. Tá certo. E a gente fez uma enquete lá no nosso Instagram. Corre lá, @tarabalondrina. A gente quer saber de você. Você já declarou seu imposto de renda desse ano? Sim ou não? Ó, 43% das pessoas disseram sim, claro. Opa, tá tudo certinho. Agora 57%, aquele sorrisinho amarelo, sabe? Ainda não. Bora, gente. Mais da metade ainda não declarou. A gente só tem mais um mês aí pela frente, né? Tem que correr atrás do prejuízo. Quais são as principais dúvidas quando a gente fala de declaração de imposto de renda, Euclides? As principais dúvidas é quem está obrigado a declarar, né? Exatamente. Então, esse é um dos principais, né? Então, quem recebeu rendimentos tributáveis acima de 28.559, se não me engano, é o valor exato, está obrigado. Rendimento tributável. Existem outras considerações também que devem ser observadas, né? Rendimentos isentos acima de R$40 mil no ano também está obrigado. Quem manteve um patrimônio acima de 300 mil em 31 de dezembro de 2020 também está obrigado, né? Quem passou a condição de residente no Brasil também está obrigado. Ganho de capital. O ganho de capital também tem que ser observado, porque quem teve venda de algum bem e gerou ganho de capital nesse período,
também está obrigado a declarar. Tá? Mesmo que ele tenha sido isento naqueles 180 dias, você vende um imóvel e se você teve ganho de capital, você tem uma isenção se você aplicar num novo imóvel residencial depois de até 180 dias. Se passar, passa a ser tributado, né? Se você não utilizar o recurso para adquirir um novo imóvel em 180 dias, passa a ser tributado. Então, quem teve operações nesse sentido também está obrigado, né? Então, as principais dúvidas são com relação a quem está obrigado, né? E algumas particularidades, como deduções, né? Também acontece muito, o pessoal tem dúvidas ainda. Que, inclusive, no ano anterior, né, o que apareceu em muitos casos foi que a Receita Federal suspendeu o CPF de vários contribuintes por ele não ter aquele valor tributável de 28 mil, conforme ele falou, porém o contribuinte ele fez operação, por exemplo, em Bolsa de Valores. Qualquer valor que ele tenha feito, ele já é, então, obrigado a fazer em civil. Ter o CPF cancelado, quais as consequências disso? Pois é, CPF cancelado gera uma série de transtornos, né, para o cidadão, né? Por exemplo? Ele não vai poder ter contas renovar sua conta em banco ou abrir conta em banco, não pode. Né? Não pode, o banco vai exigir que antes ele regularize seu CPF, né? O auxílio, esses auxílios do governo federal, o próprio auxílio emergencial, né? Se o CPF dele estiver irregular, ele pode vir a ter problemas para receber esses valores, a própria concursos públicos, né? Então, é uma série de transtornos que a gente orienta a que as pessoas realmente tenham suas obrigações com a Receita em dia. Tá certo. Né? Vai mandando o seu vídeo pra gente, vai mandando sua dúvida, sua pergunta pra gente pelo 33 15 13 13. Tem pergunta já aí de telespectador, Suzana? Vamos colocar? Coloca aí pra gente, vamos ver o que as pessoas estão perguntando, quais são as principais dúvidas relacionadas à declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física 2020-2021. Vamos ver. Oi, Sara, bom dia. Eu tenho uma dúvida sobre a declaração do imposto de renda. Quando passa de 24 mil, já tem que, se for 1 centavo a mais, já tem que declarar? Como funciona isso? Tá, e pergunta da Mariane, como é que funciona? Qual que é o valor para ser declarado? Complementando a resposta anterior, né? O rendimento tributável. Então, rendimento assalariado, aluguéis, né, recebidos. Então, acima de R$ 28.559, tem um centavinho que é 79? 70, eu acho. 70, né? Se for 71 centavos. Isso, é exatamente isso. Sério? É o centavinho que faz a diferença. Isso aí. É o centavo que Por faz a um diferença. centavo você tem que declarar ou não. Exato, porque o sistema que está controlando isso, né? Ai, o sistema não perdoa. Tem até aquele teto e a partir daquilo, né? Isso. Então, qual que é o valor? 28.559,70. Tá. Anual. Rendimento tributável. Esse é o principal, sabe? Ok. Como eu disse, tem outras condições aí de obrigatoriedade. Tá certo. Tá? Vai mandando suas perguntas pra gente, 33 15 13 13, e participe, tá bom? Antes de mais nada, é bom observar, esse ano principalmente, tem um outro limite. Ela falou em 24 mil ali agora há pouco. Quem recebeu o auxílio emergencial. Eu ia entrar nessa questão, que isso aí tá dando o que falar. R$ 22.847. 22.847 reais. Tá. Quem recebeu rendimentos tributáveis acima desse valor, até esse valor, aliás, né? Não, acima desse valor, isso mesmo. Desse valor. 22.847. E recebeu auxílio emergencial, está obrigado a declarar, fazer o imposto de renda e devolver as 3 parcelas do auxílio emergencial. Inclusive, o valor, no momento da entrega da declaração, ele já gera o DARF para você fazer o pagamento da devolução de imediato. E tem que pagar à vista? Tem o prazo até a primeira parcela, né? Que isso, exatamente. Agora vai sair um DARF no próprio sistema, né? Exato, é automático. Isso é interessante a gente falar sobre isso, né? Ai, meu Deus, o povo está desesperado. Na realidade, são legislações diferentes. A legislação do auxílio emergencial, né? Ela dizia quem teria direito ou não teria direito, né? Então, agora, na declaração do imposto de renda, a Receita Federal está facilitando aquelas pessoas que, por meio do seu imposto de renda, ficou comprovado que essa pessoa não teria direito, a Receita Federal está facilitando que essa pessoa possa devolver, né? Porque, vamos pensar, talvez naquele momento a pessoa não sabia que ela iria receber recursos, né? Então, ela pediu o auxílio emergencial, não tem nada de crime nisso, não tem nada de errado. Mas agora, a situação financeira dela não foi tão difícil, ela conseguiu oferir rendimentos e não se enquadraria naquela situação de receber esse auxílio do governo, então nada mais justo que ele devolva esse valor.
né? E a Receita Federal está facilitando isso, né? E é importante que a gente fale sobre os 3 tipos de benefícios que as pessoas receberam no ano passado. Tá. Né? Então, o primeiro, né, que é o auxílio emergencial. Tá, ali. Isso, que foi pago para aquelas pessoas através do aplicativo, as pessoas que se enquadravam, né? Tá. Pago através da Caixa Econômica. E é importante dizer, esses rendimentos são tributáveis, né? Então, esses valores vão ser agregados aos outros valores que essa pessoa recebeu durante o ano. Né? E aí, tem essa regra, se esses valores ultrapassarem os 22.847, a pessoa... 76. E 76. Calma, que tem centavos. É importante, vamos falar de porque centavos. esse batimento é feito por computador, né? Tem que ser. Então, a pessoa Se passar, tem que devolver. eu teria que declarar... Declarar e devolver os valores. Os né? valores... Do auxílio emergencial, aquele valor que ele recebeu. Né? Tudo. Ele recebeu... E ele vai ter que devolver Vamos tudo. supor, o mais comum é o R$ 3.600, Tá. né? Que é o auxílio, tem que devolver o total desse valor. Tá, Ele isso você falou. De repente a pessoa estava passando um momento difícil, ela recorreu ao auxílio emergencial, ela se recuperou, agora tal, vai ter que pagar. Beleza. E se a pessoa não se recuperou, se a pessoa não tem condições, como que faz nesse caso? Olha, esse valor, ele pode vir, se a pessoa não tem dinheiro hoje para pagar o DARF, né? Ele vai ser uma dívida que ela tem com a União. Vai ser. Vai ser cobrado pelos meios que a União tem, né? A Advocacia Geral da União pode vir a cobrar isso ou pode vir outra legislação dizendo como que ele vai devolver esse dinheiro, né? Okay. Tem um aspecto interessante aí, porque são as 3 primeiras parcelas que vão ser devolvidas, né, doutor? Sim. Então, a extensão que houve de R$300, lembra que o ano passado teve a primeira de 600? Foi. Depois a de 300. A de 300 não está obrigatória a devolução. A devolução seria só das 3 parcelas de 600 ou aquelas mães, né, que receberam R$1.200 também. Tá. Tem o caso dos 3.600, como o doutor está falando, que é o caso das mães que receberam R$1.200 por mês, 3 parcelas, deu 3.600. Tá. A maioria recebeu os R$600. Sim. É que houve depois, né, uma extensão, que foi a metade do valor da primeira parcela, né? Esses valores não vão ser precisos. Não precisa declarar. Não, declarar sim, mas não devolver. Devolver não, né? Inclusive, uma coisa que aconteceu também, que eu vejo na rotina do meu escritório, é que às vezes o pai declara um dependente ou, né, aquele rol de critérios que pode incluir o dependente para ter uma dedução no valor do imposto, e às vezes a pessoa que tem o titular declara o dependente, nem sabe que o dependente recebeu aquele auxílio emergencial, e aí também já gera o imposto para ela fazer o pagamento. Tá certo. Daqui a pouquinho tem dúvidas de telespectador relacionado ao imposto de renda com herança. Já vão pensando nisso, que já a gente vai responder, tá bom? De volta com o nosso Tarobá Cidade, falando sobre declaração de imposto de renda. Já declarou seu imposto de renda desse ano, sim ou não? Estamos recebendo ao vivo o Reginaldo César Cardoso, que é delegado da Receita Federal em Londrina, o Euclides Nantes Correia, vice-presidente do SESCAP, e o contador William Diego Rodrigues. Vai mandando sua pergunta para mim pelo 3315-1313. Pode mandar vídeo também, tá? E pode participar via facebook.com/tarobalondrina. Vamos colocar mais dúvidas aí? Coloca aí pra gente dúvidas de telespectador que mandou. Bom dia, eu sou aposentado, tenho 2 aposentadorias, uma do INSS e outra privada. Tenho mais de 67 anos, como faço para lançar? As 2 terão desconto especial? Pergunta do José Carlos Figueiredo, e aí? Então, na verdade, ele vai ter a dedução somente no que diz respeito à parte da previdência oficial, que é a do INSS, tá? A relação da aposentadoria que ele recebe lá, que provavelmente a pergunta dele se diz respeito àquele rendimento vitalício, né, que ele fez a opção na aposentadoria privada, segue a tratativa do informe que a Previdência vai enviar para o contribuinte. Tá certo. Mais perguntas? Coloca aí pra gente, vamos ver. Sou aposentado... esse já foi, bora pro próximo. Pode passar aí. Roda aí pra gente. Bom dia, Sara, tudo bem? Eu tenho algumas dúvidas sobre o imposto de renda. Eu vou ao supermercado e peço para colocar CPF na nota. Essa nota, ela entra como imposto de renda? As mesmas da farmácia, por exemplo, farmácia, padaria, restaurante, elas entram como imposto de renda? Aí eu te pergunto, aquelas notinhas fiscal de roupa, por exemplo, que eu compro, roupa é consumo, é gasto, ela também consegue entrar como imposto de renda? Tira minha dúvida aí. Um bom dia para vocês. Tenho certeza que é dúvida de muita gente, né? Muito comum,
É, muito comum. No Brasil, né, nós temos o imposto sobre consumo e sobre renda. Então, quando a gente está comprando lá uma roupa, com certeza nós estamos pagando impostos, né? E estamos pagando bastante tributos sobre aquilo ali. Mas são os tributos embutidos no preço daquele produto, né? São outras espécies de tributos. O imposto de renda, ele está mais ligado ao seu patrimônio e ao seu salário, à renda que você recebeu efetivamente, né? Talvez, né, a ouvinte tenha dúvida se essas despesas que ela tem, quando ela pega a nota, se ela pode ser descontada ou não do seu imposto de renda, né? Então, existem algumas despesas específicas, né? Despesas com saúde, despesa com educação, e essas notas são importantes porque essas despesas, quando deduzidas da sua renda, vai fazer que você pague menos imposto de renda, né? Ou mesmo receba uma restituição do imposto que você já pagou. Remédio entra a questão de saúde? Remédio não entra mas por regra. Saúde. Não mas é? Que a legislação o que não está na legislação, né? Então consulta a legislação médica, sim. Consulta médica, sim. O remédio pode entrar. Veja bem, se ele estiver dentro da fatura do hospital num tratamento geral, né? Então você foi lá internada e a conta do hospital vem com aqueles medicamentos que foram aplicados. Então esse medicamento ele entra na dedução. Né? Mas aquele remédio que eu vou lá na farmácia, mesmo que seja com receita médica, ele não é dedutível. Educação, você está dizendo a escola que você paga para os filhos. Exatamente. Mas se você paga uma aula de inglês, também dá para deduzir? Aula de inglês, não. Educação. Sempre a legislação tributária ela tem uma interpretação restritiva, né? Então é só a educação básica, fundamental. Né? A gente tem mais pergunta relacionada a isso mesmo? Coloca aí, vamos ver então essa pergunta. Oi, Sara, tudo bem? A minha dúvida de hoje é a seguinte: eu pago a faculdade do meu primo, mas ele não é meu dependente na declaração. Eu posso declarar esse gasto? Beijo. E aí? Não, infelizmente não. Mesmo que ela ajude o primo, né? Se esse primo ele não se enquadra na condição de dependente, ela não pode aproveitar essa dedução. Que dó! Que dó! Infelizmente, né? E o que ela deveria fazer ainda é lançar na declaração uma doação para ele. Lançar uma doação que ele está doando para ela. Sim. Ela pode fazer isso? Pode, mas não tem dedução nenhuma, é somente para fins de acompanhamento de evolução patrimonial. Tá. Mas você vai adiantar, não vai deduzir de nenhum vai ter benefício com isso. Gente, estou falando, a gente fica desesperado com esse negócio de declaração de imposto de renda. É complicado? Você também fica assim, igual a mim? Só complementando a pergunta anterior, que era do Nota Paraná, né, para ficar um pouco claro, o governo do estado do Paraná também disponibiliza um informe de rendimentos daqueles valores que você recebeu de crédito o ano inteiro, tá? E esse rendimento também deve sim ser lançado na declaração como rendimento isento, tá? Esse valor tem que ser lançado. Tá ótimo. Tem mais pergunta? Manda aqui pra gente pelo 3315 1313. Faça sua pergunta de vídeo ou então de texto que a gente vai solucionar suas dúvidas aqui. Coloca aí, tem mais pergunta? Vamos ver. Bom dia, Sara. Tudo bom? Sara, eu tenho uma dúvida. Eu sou dependente da minha esposa no plano de saúde empresarial. Eu posso declarar isso nas minhas despesas? Beleza? Valeu. Beijão. Aí, quem que vai declarar? Se ele é dependente dela, quem tem que declarar é ela, não é? O correto seria? Quem pode responder? Na verdade, essa questão do plano de saúde, acontece que o plano inclui os dois. Tá. E o pagamento vem na fatura de um só, né? E se eles fazem declarações em separado, né? Se ele tem essa despesa com o plano de saúde, mas está na fatura em nome dela, deve ser comprovado, sim, levar a documentação que pagou, que efetivamente pagou. E normalmente a gente lança como dedutível o plano de saúde dele. Mesmo que está na fatura dela. Não sei como o nosso colega... E às vezes, se também ele for dependente dela na declaração, aí é o cenário perfeito, né? Se ele tiver como dependente dela mesmo. Mas e se ele não for? Se ele não for, somente a parcela que diz respeito a ela. Ok. Então ele vai deduzir a parte dele. Exato. E ela, na declaração dela, a parte dela. Isso, para ficar claro assim, que a fatura vem em um nome só, né? Mas é relativo aos dois. Não quer dizer nada o nome da fatura, quem vai pagar. O plano de saúde até separa o valor dos dois, né? Então dá para você saber exatamente o que é a despesa de um e o que é a despesa do outro. Né? Isso é muito comum, essa dúvida. Porque os planos são, ainda mais que está empresarial, né?
é um plano de saúde que está na empresa dela, inclusive, né? É importante ele guardar essa documentação para que futuramente, se ele vier a ser intimado a apresentar, a esclarecer essas dúvidas, né? Junto ao fisco, que ele comprove, ele vai apresentar essa declaração e essa fatura do plano de saúde e vai ficar comprovado que o plano de saúde dele foi deduzido na declaração dele e da esposa na declaração foi dela. Feita a separação. Outra coisa importante, né, os profissionais aí de contabilidade podem me ajudar nisso, é fazer esse teste para saber como que é a melhor declaração, como que ele vai pagar menos tributos, né? Se é fazer uma declaração conjunta com a esposa ou se é para eles declararem separados, né? Isso é muito importante porque às vezes as pessoas... Descobre isso. Na verdade... Ele tem que fazer, ali no programa, ele pode fazer várias simulações. Pode simular. Pode fazer, né? Várias simulações para ele ver em qual modalidade que ele vai pagar menos tributo ou que ele vai receber uma restituição melhor. Né? Nunca recebi restituição. Só paguei tributo. Acho que eu não estou sabendo declarar meu imposto de renda. Na verdade, a pergunta é também, né? É obrigatório contratar um profissional? Ajuda a contratar um profissional especializado na declaração de imposto de renda? Justamente o que ele disse, né? Às vezes um profissional habilitado, ele vai ter um conhecimento mais aprofundado da legislação que pode, então, facilitar, né? Pode, desde uma restituição maior até um pagamento menor no valor do tributo, de acordo com aquele rol de opções que a gente tem de deduções legais, né? Tudo dentro da lei, é claro. Eu confesso, já fiz minha declaração de imposto de renda sozinha, uma vez na vida. Nunca mais. Só com contador. Nunca mais. Que dor de cabeça. Deixa pra quem entende, né? Deixa pra quem entende. Como disse Steve Jobs, né? Foca no que você é bom e delega todo o resto. Exatamente. Deixa vocês fazerem isso de número. Essa questão da despesa médica tem sido malha, né? Muitas questões aí de malha, pessoal que declara errado. A Receita tem chamado lá, Reginaldo. Jura? Para comprovar a despesa médica. Reginaldo. É uma das causas mais frequentes de malha, né? Então, o que é interessante a gente conversar sobre isso? Hoje, a Receita ela tem uma gama de informações, né, sobre todos os outros contribuintes. Sim. E o cruzamento dessas informações é feito automaticamente, né? Então, se você aquele valor que você pagou para o seu dentista, ele também declarou para a Receita, né? Então, você foi lá e, olha, eu gastei R$5.000 no dentista, mas escorregou o dedo ali, caiu, foi R$7.000. Você digitou errado, ou não lembrava, ou, né? Esse valor, com certeza, vai haver um cruzamento com a Receita. Gostei do escorregou o dedo ali. Então, é comum isso acontecer, é uma das causas de malha. Agora, é interessante também que a postura da Receita, nesse caso, é de te dar essa informação, né? Então, logo depois que acaba o prazo para a declaração, você pode entrar lá no ECAC, ver seu CPF e lá pode ter inconsistências, né? A Receita vai falar para você, Sara, você disse que gastou R$7.000, mas olha, o seu dentista disse que foi só 5. Reveja a sua declaração. Se você fizer a retificação da sua declaração, você não vai pagar nada de multa, né? Então, é muito importante que os contribuintes saibam disso, que logo após a entrega da declaração, os dados já vão estar disponíveis para você verificar se tem alguma pendência na sua declaração. E pode fazer isso sem pagar nenhuma multa. Não pode esperar para o fisco te intimar e, a partir da intimação, aí tem um procedimento fiscal e as coisas ficam mais complicadas. Tá certo. Tem gente fazendo pergunta em relação à herança. Vamos ver? Roda aí pra gente. Oi, Sara, bom dia, tudo bem? Sara, eu tenho uma dúvida sobre a declaração do imposto de renda desse ano. Eu preciso declarar herança de família, de pais, de avós? Essa é a minha dúvida aí do imposto de renda. Obrigado e um abraço. E aí, herança recebida vai ser tributada? Essa área é boa, essa área é de família, né? Tem que fazer em conjunto com a declaração do espólio. O espólio é o conjunto de bens daquele falecido. Tá. Então, para você, tem que fazer a declaração. A pergunta dele, se o herdeiro tem que fazer a declaração. Então, vai declarar, sim, através das informações da declaração do espólio e do inventário que foi feito. Lá tem a divisão dos bens e ele vai dar entrada na declaração dele daquilo que ele recebeu, né? É uma situação bem particular, tem que acompanhar muito bem, porque dependendo de como você faz a sua declaração, o herdeiro, você pode gerar imposto na declaração do espólio, né? Por exemplo, está transferindo bens de lá para cá, né? Então, se você transferir com um valor maior do que está declarado no imposto de renda, você deve calcular o ganho de capital.
na declaração do espólio, né? Então, não é só fazer a declaração isoladamente, sem olhar a declaração de quem está transferindo os bens para o herdeiro, tá bem? Tá certo. Vamos fazer o seguinte? Vamos para aquele intervalo rapidinho, você não sai daí. Daqui a pouquinho a gente volta, continuar falando sobre a declaração do imposto de renda à pessoa física 2020, 2021. Volto já. Você também, né? Ainda não declarou, então corre porque ainda dá tempo. Vamos continuar falando sobre declaração de imposto de renda que tá deixando todo mundo com o cabelo em pé. Tem mais dúvidas, mais perguntas? Envia pra gente pelo 3315-1313. Pode participar também via facebook.com/tarabalondrina. Pergunta da Aline Macário, daqui de Londrina. Bom dia, Sara. Eu fiz uma cirurgia bariátrica. Não foi por nenhum plano de saúde. Eu devo declarar? Pode declarar? Sim, deve declarar. Mesmo que tenha sido particular? Sim, deve declarar, e essa cirurgia, o gasto que ela teve com essa cirurgia, ela pode aproveitar esses valores que são dedutíveis do imposto que ela tiver que vir a pagar ou o imposto que ela vai aumentar a restituição dela. Perfeito. Se fosse uma cirurgia de implante de silicone? Também, se ela foi realizada em estabelecimento de saúde, um hospital, uma clínica, né, ela também é dedutível, não existe mais essa dúvida ou essa controvérsia se é cirurgia estética ou não. Okay. Tudo é dedutível. Perfeito, a gente fica mais tranquilo, né? Vamos lá com mais pergunta? Fernanda Souto, centro de Londrina. Bom dia. A minha mãe sempre foi dependente do meu pai na declaração de imposto de renda dele. Eu posso retirá-la do IR dele e passar para o meu como minha dependente? Olha, ela até pode fazer essa mudança, né? Mas também ela tem que analisar quais que são os critérios que ela está julgando para que possa fazer essa transferência, entende? Mas ela pode sim fazer. Pode, mesmo que de repente a mãe dela não more com ela? Mas aí tem que entrar nos critérios da Receita Federal, lá na legislação, do que diz de acordo com os critérios de dependente. Porque, pelo visto, ainda parece que o pai está vivo, moram juntos, mas ela era dependente do pai. Agora ela quer colocar para a mãe. Só se ela realmente for dependente. Exatamente, se ela entrar naquele rol lá de regras que a Receita Federal exige para que você possa ser um dependente do contribuinte. É muita regra, gente. É muita regra, mas tem que ser certinho. É importante ela verificar, né, se às vezes, porque se ela cadastrar a mãe como dependente, os rendimentos que a mãe tiver também vão vir para a declaração dela, né? Entendi. Vão ser acrescidos aos rendimentos dela. Então, novamente, ela tem que fazer essas simulações para verificar se vale a pena ou não às vezes nem trazer a mãe como dependente ou mantê-la na declaração do pai. É porque às vezes a mãe não tem renda. Também, né? Sim, também, bens e direitos. Os bens da mãe, né, como dependente, virão para a declaração dela. Mas se tiver tudo no nome do pai? Sim, mas se tiver alguma coisa aí vai vir. Separado da mãe, tem que vir para... Quer falar, Euclides? Tem que analisar muito bem essa questão, né? Então, nem sempre compensa. Está querendo utilizar para deduzir o imposto, utilizando a mãe, mas tem que saber se realmente está suportando as despesas da mãe, né? Sim. Porque senão pode complicar isso que está sendo colocado aí. A mãe também tem bens, e de repente a condição de casamento dela com o pai, ela tem direito aos bens do marido. Então teria que trazer a parte dela para a declaração. É isso que o doutor acabou de falar, né? Então pode colocar, porque na legislação define lá que pais, mães, avós, poderia ser, desde que tenha um limite de até R$ 22.847 de renda, poderia. Né? Só que daí ele não vai poder entrar na declaração do marido, daí começa por aí. Né? Tem que separar muito bem o que é bem dela, o que não é, tá? E se houver um rendimento maior do que isso, ela passa a ser tributável, inclusive, o rendimento dela. Né? Então é um caso de se analisar se realmente há necessidade. As pessoas acabam fazendo isso para tentar restituir mais e tal, e acaba complicando um pouquinho a situação daquela pessoa que está sendo colocada ali como dependente. É uma situação muito comum isso, né? Às vezes a pessoa vai lá, coloca a mãe como dependente, mas esquece que aquela mãe tem uma casinha lá que está alugada, né? E a imobiliária faz essa declaração, informa para a Receita que a mãe dela recebe um aluguel, e aí é malha fina. Malha fina. Malha fina. É muito utilizado, assim, deve ser utilizado quando realmente você suporta as despesas do pai, da mãe, né? Está sob seus cuidados. Isso é mais normal, né? Fazer o que é o certo, né? O que é o correto, né? Tem mais pergunta? Coloca aí, Eduardo Lopes de Cambé. Eu posso declarar como dependente pessoa que seja MEI? E se o MEI não teve faturamento? Na verdade, devido ao fato dele ser MEI, não implica
dele não colocar como dependente, né? Se o MEI não teve faturamento, porque o MEI tem os critérios lá de rendimento, né? Que é da pessoa jurídica, depois você pode transferir isso para a pessoa física. Se não teve faturamento no MEI, obviamente essa pessoa pode sim colocar como dependente e nos rendimentos vai ficar zerado, porque a pessoa não teve rendimento, né? Se não houve outra fonte de renda. Tá certo. Mais perguntas? Coloca aí Renata Figueiros, do Jardim Bancários, aqui de Londrina. O meu filho tem 17 anos, mas é emancipado. Eu preciso colocá-lo na minha declaração? Sim, ela pode colocá-lo, né? Ou são os mesmos critérios. Não importa se normais emancipado da declaração de dependente. O fato dele ser emancipado ou não faz diferença. Se ele trabalha, não compensa, ou tem um rendimento maior, e aí vai juntar com o dela, a tributação vai ficar um pouco mais alta, tem que ser analisado isso, né? Às vezes vale a pena ele mesmo declarar. Fazer dele, né? Mesmo que ele declare isento, caso... Não, se ele não tem rendimento, às vezes não compensa ela colocar na dela, né? Para ter a dedução do dependente. Tá certo. Sara, eu tenho uma dúvida. Como eu declaro um carro financiado? Adquiri ele no começo do ano passado, José Humberto, da Gleba Palhano. Na verdade, ele tem que... se o carro houve uma compra à vista, ele coloca lá já em bens e direito e faz essa evolução patrimonial. Ele coloca o valor que ele pagou à vista e lá em dívida, na ficha dívidas, ele coloca lá as parcelas que ainda falta para ele pagar e ano a ano ele vai apropriando isso. Então, peraí, mas já foi financiado. Então, ele vai colocar o valor total do carro. Vamos supor que ele financiou, deu R$5.000 de entrada. Esse R$5.000 de entrada, ele vai na ficha bens e direitos e coloca... Esse valor, sim. Exatamente. E em dívidas, ele vai colocar essa dívida que ele tem com quem ele financiou o automóvel. Isso vai entrar nas declarações dos outros anos? Dos outros anos, ele vai fazendo essa evolução patrimonial. Tira do dívida e coloca em bens. Ah, ok. Ou seja, os 5.000, de repente, no outro ano está valendo 10.000. Exatamente. Ou está valendo 15.000, porque ele por pagou aí uma parcela mensalmente. Então, ele não precisa pagar o imposto, de repente, o valor do carro que vale 30.000. Não precisa, em cima do valor total. Na verdade, o que vai ser feito esse ajuste na declaração são os rendimentos tributáveis. Bens e direito, ele não vai entrar na base de cálculo. É somente para evolução patrimonial. É por isso que eu fiz letras, porque não tinha número nenhum. Gente, Sara, eu fico perdida. É bom deixar clara essa questão, porque a declaração de imposto de renda são duas coisas que tem ali. A tributação sobre os ganhos, sobre as rendas e o controle do patrimônio, dos bens. Ok. Então, né, você declara os seus bens e suas dívidas, ou seja, é até um balanço, né, da pessoa física. A gente costuma dizer que é uma contabilidade, um balanço, uma hora de você estar analisando como é que está. Se você cresceu, diminuiu o seu patrimônio, porque ali você declara todos os bens e direitos e todas as obrigações, que não tem nada a ver diretamente com o pagamento do imposto de renda do ano. Tá. Né? O pagamento do imposto de renda do ano, ele vem das rendas, do rendimento, salário, aluguéis, né? Bolsa de estudo, rendimentos honorários profissionais. Tá. Essa é a renda que a Receita Federal tributa mensalmente e agora a gente faz um ajuste, tá? Só que a declaração de bens tem que estar em sintonia com a renda que você ganha. Então, quando ele fala de evolução patrimonial, está aumentando o meu patrimônio, de onde veio a minha renda? Então, a Receita acompanha através dessa evolução do patrimônio que você coloca na declaração, se a tua renda suporta aquele aumento, né? Se não suporta, você tem que explicar de onde veio, né? Através de uma dívida, de um financiamento, como vocês colocaram agora há pouco aí. A situação do carro ela é mais simples, né? Mas a Receita monitora isso mesmo. Por exemplo, se você declarou uma renda de R$50.000 no ano, né? E vem declarando R$50.000 ao longo dos anos, e naquele ano você compra um imóvel de R$1 milhão, né? E entra integralmente na sua declaração, a Receita quer saber, olha, mas de onde veio esse dinheiro, né? Então ele pode vir a ser objeto de uma fiscalização a explicar, olha, esse R$1 milhão, olha, eu recebi uma herança, ou ganhei um sorteio, ou alguma coisa assim. Entendi. Né? Ou retifico as declarações anteriores, né? Pago o imposto porque o meu rendimento ali foi omitido nos anos anteriores. Agora eu gastei o dinheiro, apareceu. Gente, tem mais um monte de pergunta, não tem mais tempo, já acabou o nosso tempo, um monte de gente mandando pergunta, tantas dúvidas da declaração do imposto de renda. Queria agradecer que vocês vieram. Obrigada, Euclides. Obrigada, Reginaldo. Obrigada, William. Foi maravilhoso. Deu pra gente dar uma compreendida, uma respirada, não é verdade? Estão convidados para voltar mais vezes, prazo até dia 31 de maio. Não deixa pra última hora. Não faça igual a Juliana Lucília. Juliana Lucília, tem que declarar, hein? Precisar de contadora que tem.